Ok, vamos lá. O que realmente diferencia um chefe de um líder? É uma daquelas coisas com que a pessoa nasce ou, sei lá, uma habilidade que se aprende? Pois é, essa é a pergunta de 1 milhão, né? A gente passa a vida em organizações e essa dinâmica define basicamente tudo. E como é que se tomam as melhores decisões quando a pressão tá lá em cima e tudo parece estar pegando fogo? A boa notícia é que o material que a gente tem em mãos hoje é um mapa incrível para navegar nesse território. Exato. Hoje a gente vai fazer uma análise bem a fundo de um material super rico sobre direção, liderança e, claro, o complexo processo de tomada de decisão. A nossa missão aqui é desvendar essa diferença que parece sutil, mas que na prática é gigantesca, entre quem apenas comanda e quem de fato inspira. E no caminho, vamos explorar as ferramentas e, mais importante, as armadilhas mentais que podem tanto salvar um projeto quanto, bom, afundá-lo. Isso aí. E vamos ver que a liderança moderna tem menos a ver com ter todas as respostas e mais a ver com fazer as perguntas certas e, principalmente, se adaptar a cada pessoa e a cada cenário. Perfeito. Então, para começar, vamos direto ao ponto nevrálgico. Chefe versus líder. A gente ouve isso o tempo todo, mas qual é, na prática, a grande diferença? Olha, a distinção fundamental que as fontes deixam bem clara está na origem da influência. Pensa assim, como se fossem duas caixas de ferramentas de poder. Ok. A primeira é a caixa do poder formal. Ah, esse eu conheço. É o poder que vem com cargo, com crachá, a plaquinha na porta que diz gerente. Exatamente. Dentro dessa caixa, você tem o poder legítimo, que é simplesmente a autoridade do cargo. Certo. O poder coercitivo, que é a capacidade de punir, de aplicar uma sanção. O medo da demissão, por exemplo. Isso. E o poder de recompensa, que é a habilidade de dar um bônus, uma promoção. O chefe clássico opera principalmente com as ferramentas dessa primeira caixa, sabe? Ele manda porque a estrutura da empresa diz que ele pode mandar. Simples assim. Perfeito. Mas aí vem a outra caixa, a do poder pessoal. E é aqui que a mágica acontece. E esse poder não depende do cargo, então? De jeito nenhum. Primeiro a gente tem o poder de competência. É aquela pessoa na equipe que, mesmo não sendo chefe, todo mundo procura quando tem um problema técnico cabeludo. Ah, sim, ela é a referência. O oráculo do time. Exato. E o segundo, que talvez seja o mais forte de todos, é o poder de referência. Ele vem do carisma, da empatia. As pessoas te seguem não porque são obrigadas, mas porque te admiram, confiam no seu julgamento. Entendi. Um líder de verdade pode até ter o poder formal, mas ele constrói a influência dele principalmente com base na competência e na referência. Ele não precisa dizer, faça porque eu mando, sabe? Ele inspira a equipe a querer fazer. É isso. Ok, isso já muda tudo. Mas essa compreensão sobre liderança não surgiu do dia para a noite, né? As fontes mostram que as ideias sobre o que faz um líder, elas evoluíram bastante. Muito. Começou com aquela noção meio mística de que líder já nasce pronto, não é? Sim. Essa foi a primeira grande tentativa de explicar o fenômeno. A teoria dos traços de personalidade. A ideia era quase como, sei lá, criar uma receita de bolo. Tipo, pegue uma xícara de carisma, 2 de inteligência. Exatamente. Eles pensavam, vamos estudar grandes figuras, listar suas características e depois procurar pessoas com esses mesmos traços. Parece lógico, mas soa simplista demais. É como dizer que para ser um bom jogador de basquete, basta ser alto. Ajuda, mas não é tudo. Perfeito. A teoria ruiu por alguns motivos óbvios. Primeiro, não existe uma lista universal de traços. E mais importante, ela ignora totalmente o contexto e os liderados. Então, se a liderança não é algo com que se nasce, o passo seguinte foi tentar criar um manual de instruções. Tipo, siga estes passos e você será um bom líder. É uma ótima forma de colocar. Foi exatamente isso. A pesquisa mudou o foco de quem o líder é para o que o líder faz. E aí entramos na era das teorias comportamentais. Certo. Uma das primeiras classificações de White e Lippitt foi bem direta. Propôs 3 estilos básicos. O autocrático, o democrático e o liberal, o famoso laissez-faire. Isso. O autocrático centraliza tudo. É o do meu jeito ou nada feito.
O democrático envolve a equipe, ouve opiniões. E o liberal, ou laissez-faire, basicamente entrega a chave para a equipe e diz: se virem. E aqui tem um ponto interessante. Um líder autocrático não corre um risco gigantesco de cair numa armadilha mental, tipo o viés da confirmação. Nossa, perfeito, você conectou os pontos. Se ele só ouve a si mesmo, ele acaba vivendo numa bolha, né? Buscando só o que valida o que ele já pensa. Exato. A liderança autocrática é um campo fértil para os vieses, porque ela elimina a diversidade de pensamento. E sobre o liberal, o material faz um alerta importante. Não confunda democrático, que compartilha, com o liberal, que delega e se afasta. Certo, a ausência de um líder pode ser tão ruim quanto um líder ruim. Pois é. Depois disso, os modelos ficaram mais sofisticados. Temos o tal do grid gerencial, que parece uma daquelas ferramentas de assessment. Como ele funciona? O grid gerencial de Blake e Moulton é uma ferramenta bem visual. Pensa nos 2 piores chefes que alguém pode ter. Ok. De um lado, aquele que só se importa com a meta, com o resultado, e te trata como um número. Ele é nota 9 em preocupação com a produção e nota 1 em preocupação com as pessoas. É o gerente de tarefas. O trator. Exato. Do outro lado, o extremo oposto. Aquele chefe que é seu amigão, o ambiente é super legal, mas a equipe nunca entrega nada. Ah, o famoso gente boa. Esse mesmo. Ele é nota 1 em produção e 9 em pessoas. É o gerente de clube de campo. E o pior de todos seria o que não se importa com nada, o gerente apático. Esse é o gerente empobrecido, o 1,1 no gráfico. Ele faz o mínimo esforço para se manter no emprego. A magia, segundo essa teoria, está no 9,9, a gerência de equipe. O líder que busca o máximo nos 2 eixos. Isso. Comprometimento com os resultados e com o bem-estar do time. Mas isso me parece um ideal, quase uma utopia. É realista esperar que um líder seja nota 9 em tudo, o tempo todo? Não parece exaustivo? Essa é a crítica perfeita a esse modelo e o gancho para a próxima grande evolução. Você está certa, o contexto importa. Um líder de uma equipe de cirurgiões numa emergência não pode ser democrático. Ali ele precisa ser direto. E é aí que entram as teorias contingenciais ou situacionais. A ideia é de que não existe um estilo certo, mas sim o estilo certo para a situação certa. Exato. E a teoria mais famosa aqui é a liderança situacional de Hersey e Blanchard. A sacada genial deles foi mudar o foco do líder Ah, interessante. para o liderado. A teoria diz que o estilo de liderança deve se adaptar ao nível de maturidade da pessoa, da equipe, para aquela tarefa específica. Maturidade no sentido de experiência e motivação, certo? Exatamente. É uma combinação de capacidade técnica e vontade. Vou te dar um exemplo prático. Imagina um estagiário no primeiro dia. Ele está super animado, cheio de vontade, mas não sabe quase nada da parte técnica. Certo. Alta motivação, baixa capacidade. Isso. Ele é um M2 clássico. Se o chefe dele simplesmente delegar uma tarefa complexa, ele vai se afogar. Esse chefe precisa usar o estilo vender ou persuadir. Dar muita direção, o passo a passo, mas também dar muito apoio emocional para manter aquele entusiasmo. Perfeito. E se fosse o contrário? Um funcionário super experiente, que sabe tudo, mas está desmotivado, de saco cheio? Alta capacidade, baixa motivação. O M3. Com ele, não adianta dar ordens. O líder precisa usar o estilo participar. Trazer a pessoa para perto, envolvê-la nas decisões, entender o que a desmotiva. O foco é no relacionamento. E claro, tem o funcionário ideal, o M4, competente e motivado. Com esse, o líder pode simplesmente delegar e sair da frente. O revolucionário aqui, então, é que a liderança não é sobre o líder, é sobre a capacidade dele de diagnosticar e se adaptar. O melhor líder é um camaleão. É a síntese perfeita. A história que essas teorias contam é uma de humildade, sabe? Primeiro a gente achava que líderes eram seres especiais, depois que era só uma questão de aprender o jeito certo. E agora a conclusão é que não existe um jeito certo. O verdadeiro trabalho do líder é ser um detetive da própria equipe. É isso aí. Tudo isso parece muito focado em gerenciar tarefas e pessoas no dia a dia. Mas e a parte da inspiração? Aquela liderança que faz a gente querer mudar o mundo. Onde isso entra?
entra nas teorias mais recentes, que as fontes chamam de emergentes. Elas fazem uma distinção crucial entre o líder transacional e o transformacional. Ok. O líder transacional é o bom gerente. Ele opera na base da troca. Você bate a meta, eu te dou o bônus. É uma relação clara, justa, baseada em recompensas. Funciona, mas tem um teto. É uma transação, como o nome diz. Eficiente, mas não necessariamente inspirador. Exato. Já o líder transformacional vai além. Ele não apenas gerencia, ele inspira. Ele articula uma visão tão convincente que faz os seguidores transcenderem seus próprios interesses pelo bem maior do grupo. É sobre inspiração, não apenas transação. Perfeito? Certo. Entendidos os estilos, vamos para uma das funções mais críticas de qualquer líder: tomar decisões. O material divide as decisões em dois tipos, basicamente: as fáceis e as difíceis. A terminologia técnica é decisões programadas e não programadas. As programadas são as do dia a dia, para problemas rotineiros, como processar um pedido de reembolso, por exemplo. Já existe uma regra, um procedimento. É quase automático. E as não programadas são para quando o caos se instala. Basicamente. São para situações novas, complexas, onde não há um manual de instruções, como responder a uma crise de imagem inesperada nas redes sociais. Elas exigem análise, criatividade e julgamento. E para colocar um pouco de ordem nesse caos, existem ferramentas, certo? O material cita duas bem interessantes: o diagrama de Ishikawa e a matriz Gucci. São ferramentas para organizar o pensamento. O diagrama de Ishikawa, ou espinha de peixe, é ótimo para diagnosticar a causa raiz de um problema. Certo. Você desenha a espinha do peixe e vai adicionando as espinhas menores, que são categorias de possíveis causas. Mão de obra, método, máquinas. Ele te força a olhar o problema por todos os ângulos. E a matriz Gucci? O nome é curioso. Gucci é um acrônimo para gravidade, urgência e tendência. É uma ferramenta brutalmente eficaz para priorizar. Para saber por onde começar. Exato. Quando você tem 10 problemas gritando na sua frente, você usa Gucci. Para cada um, você dá uma nota para esses 3 fatores. O quão grave é o impacto, o quão urgente é a resolução e qual a tendência. Vai piorar se eu não fizer nada? E aí você tem um ranking claro do que precisa ser atacado primeiro. Exatamente. Ferramentas fantásticas. Mas mesmo com o melhor mapa, nossa mente pode nos levar para o caminho errado. É aí que os vieses cognitivos entram, e eles são traiçoeiros porque são invisíveis. Completamente. E o primeiro que as fontes citam é a ancoragem. É a nossa tendência de nos apegarmos demais à primeira informação que a gente recebe. Assim, o primeiro preço que a gente vê para um produto ancora toda a nossa percepção de valor. Exato. Mesmo que outros preços mais baixos apareçam, a gente continua comparando com aquele primeiro, que pode ter sido totalmente arbitrário. Outro viés que parece ser a causa de muitos desastres em projetos é a escalada do comprometimento. Porque a gente continua investindo em algo que claramente está afundando. Isso levanta uma questão fundamental sobre a dificuldade humana de admitir o erro. A escalada do comprometimento é como um jogador de pôquer que perdeu muito e continua apostando alto para tentar recuperar o que já perdeu. Ele aumenta o comprometimento com uma decisão ruim. Pense no projeto do avião supersônico Concorde. Por anos, eles continuaram injetando bilhões num projeto que já se mostrava inviável. Parar significaria admitir um erro monumental. É a lógica do já que estou no buraco, vou cavar mais fundo. E por fim, talvez o mais perigoso de todos, o viés da confirmação. Esse é poderoso porque ele opera em silêncio. É como o algoritmo do seu feed de notícias. Ele aprende do que você gosta e só te mostra mais daquilo. E em pouco tempo você tem a certeza de que todo mundo pensa como você. Nossa mente faz o mesmo. Ela busca, interpreta e lembra ativamente das informações que confirmam o que já acreditamos, enquanto ignora o que nos desafia. É o arquiteto da nossa bolha pessoal. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Para mim, fica claro que liderança não é um título que se ganha. É um verbo que se conjuga todos os dias. É sobre a habilidade de se adaptar, de ler o ambiente, a pessoa e a situação. Sem dúvida.
E no processo de decidir, talvez a ferramenta mais poderosa não seja uma matriz, mas a consciência das nossas próprias armadilhas mentais. Com certeza. A liderança e a tomada de decisão são como músculos. Ninguém nasce com eles fortes. Eles se desenvolvem com conhecimento, prática e principalmente com a humildade de saber que sempre há mais a aprender. O que nos deixa com uma última reflexão para quem nos ouve. A gente discutiu liderança no contexto de empresas, de equipes, mas por um instante, vale pensar na própria vida, nas relações pessoais, com amigos, família, em que situações a gente lidera e em quais a gente é liderado. E mais importante, ao refletir sobre o nosso estilo de influência nessas relações, ele se parece mais com o transacional, que é baseado em trocas e acordos, ou com o transformacional, que busca genuinamente inspirar e elevar as pessoas ao redor para uma versão melhor delas mesmas.